ficou sem carro. Eu fiquei com um carro emprestado, que um amigo meu tinha uma empresa grande, com vários funcionários, sempre volta e meia mandava um funcionário embora e sobrava um carro lá. Aí deixou um Sandero comigo, deixou na época um Onix, sempre carrinho popular assim, Uhum. ele tinha E tu frota. foi rodando ali com... E aí eu fiquei assim uns 6 meses. E aí depois comprei um carrinho, as coisas foram fluindo. E aí, pô, quando descontar aqui, o que aconteceu? Em 2015, minha primeira cirurgia, o médico fez a cirurgia comigo na quarta ou na quinta, não lembro. Na sexta a gente encontrou aqui na praia, ali do lado da Toca da Traíra. Aí ele, pô, vamos pro sítio comigo. Eu falei, pô, chefe, não dá pra ir pro sítio com você, porque minha tia morreu, o enterro é amanhã, e eu tenho que ir no enterro com minha mãe não sabe ainda, era aniversário da minha mãe, dia 9 de outubro, ele morreu dia 12. Ele morreu no dia das crianças, dia 12 de outubro. Foi. Isso. E aí, ele morreu no domingo. Ele foi pro coisa e voltando. Foi pro sítio, e aí voltando, desceu para passar a visita, resolveu alguma coisa no Rio, e aí veio a falecer, acidente de carro. E aí eu Cara, fiquei... e tu tava começando. Não, começando. E aí o cara quer dar um gás na empresa Não, absurda. ele, Luiz Mauro, na época, ele me dava em torno de 500 a 1 milhão de faturamento só de coluna. Do material que você tinha, né? É. E tu não tinha... Não, ele só fez uma comigo. Ele só fez uma cirurgia que foi 85 mil reais na época. Uma Sul-América. E aí só fez uma e morreu. Ah, mas tu já vendia pra ele? Eu vendia pra ele na Prosper. Como vendedor. Como vendedor. Como vendedor. Entendi, Eu era entendi. tipo quando ele fala Filho diretor, dele. né? Porque eu trouxe uma linha na época pra Prosper de coluna, de um amigo meu. E aí, essa linha, o dono da Prosper falou, Eduardo, pô, tu vai tocar isso aí, porque como eu tocava muito bem a cirurgia geral, os clientes da geral já estavam concretizados, né? Já era o nosso cliente mesmo, os caras não iam largar, porque eu continuava na empresa, ele não ia largar. Ele falou, pô, toca agora a coluna. Eu toquei bem a coluna, foi quando eu conheci o Luiz Mauro. E aí... Desenrolado, ele também. E aí, pô, também gente boa também, né? boa pra cacete, pô, Todo mundo gostava do brincalhão. cara. E aí, foi isso, cara. Aí foi assim que começou a história da vida. E daí tu começou Em 2015, aí vale a pena. Não é difícil, é bem difícil, você não pode desistir. Eu quebrei minha empresa acho que umas 3, 4 vezes. De quebrar mesmo, de chorar, de ter protesto, campainha tocando, protesto chegando. Eu falei, caralho, meu, fudeu, e agora? O que eu faço? Cara, tu é muito raçudo. Deixa, para aí, vai devagar, porque Mas mais da metade. Dificuldade Cara, eu vou te falar, mais da metade. 90% das pessoas não teria coragem de fazer o que você fez. Pegar os carros, queimar os carros, Não, eu pra fazer queimar- capital de giro. Eu queria queimar meu apartamento. Olha aí, A cara. minha mulher não deixou. A minha mulher, não, tá maluco, meu apartamento tu não vai vender, não. Mas eu queria queimar o apartamento, botar no negócio. Cara, tu pegou 2 carros, foi andar aí- a pé, tirou o carro da mulher. Cara, isso é acreditar. Isso é empreender, meu minha irmão. mulher, Isso também, é ser minha mulher brabo. também acreditou no projeto, né? Porque, na verdade, o que a gente vende hoje, a gente demora muito para receber, né, cara? Em torno de 5 meses. Mas a gente vai entrar nisso aí. Luiz, fala um pouquinho da tua história aí. Assim, já sei que tu era professor e qual era a matéria mesmo. Não era matéria. Vou dizer pra você se eu era bom no negócio ou não. Olha. Só pode acertar com um só. Qual é a matéria? Mas vamos lá. Ó, eu dava aula de português, literatura e redação. Fiquei bastante tempo dando aula, muitos anos. Amigo meu, Glaucio, começou a trabalhar nessa área e, pô, eu trabalhava muito, trabalhava em escola, Sim. preparatório, pré-vestibular, preparatório para concurso público. Então, eu trabalhava de manhã, tarde e noite e muitas vezes pegando turma de concurso público no sábado para treinar o pessoal para passar no concurso público. Não é fácil, né? Cara, ralando pra caramba. E eu virei coordenador de redação de uma rede grande na época. E o pessoal ia lá em casa me chamar pra jogar bola, pra ir à praia. Eu tava com pilhas de prova pra corrigir. Quando era prova de múltipla escolha, eu montava um gabarito e a galera me ajudava ali, né? Botava o gabarito, todo mundo me ajudava pra desempilhar aquilo. E eu consegui lá jogar um futebol, Ali pra uma vida, né? ou dar um Pra ter passeio, vida, né? exatamente. Mas quando chegava na redação não tinha jeito, sobrava tudo pra mim. Isso era muito chato, isso desmotivava bastante. Sumia, né? Só que eu fui
crescendo muito na área de redação, pegava pro Enem, e quando o pessoal ia fazer concurso público, aí o Glaucio começou, pô, a trabalhar menos e ganhar mais que eu. Aí ele começou com isso, ele falou, cara, vamos trabalhar comigo, pô, vai pintar uma vaga lá, você, pô, tu tem um perfil, tu fala bem, tu é carismático, tu chega num lugar, as pessoas gostam de você, vai lá, cara, tu vai se dar bem. Aí eu antes recusava, depois eu comecei a ver que ele tava ganhando mais do que eu, trabalhando menos. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, deixa eu conhecer isso aí mais a fundo. Aí eu fui pra empresa chamada MVix. Quando eu ia começar a trabalhar, aí perdeu o contrato lá da Bosch na época, e a empresa começou a afundar e ia fechar as portas. Ele falou pra mim, não vai agora não. Aí quando a Bosch na época foi pra Prosper, e aí foi onde eu fui, a Dulce me chamou. Mês passado até falei com ela, com a Dulce. Dulce me chamou, ela falou que conversou contigo. Aí a Dulce foi, fiz um processo seletivo lá, na Prosper, aí fui contratado e comecei a trabalhar. Foi onde eu conheci ele. Aí ele me contou a história dele, cara, raizão mesmo. E eu comecei a ver esse cara chegava com carreta, moto, que eu olhava assim, aí eu, não, cara, me ensina aí. Ao invés de, muita gente critica, né? Foi assim mesmo, ele chegou numa humildade. Pô, aí, cara, como que eu faço pra ser igual você? Porque eu falei, cara, tem que ter um alvo, né, cara? Claro. Assim, cara, peraí, porque assim, hoje, né, a gente vê tantas coisas, hoje, hoje o Instagram, né, enfim, a internet traz muita coisa pra gente. Cara, assim, cara, você tem que ter alguém que fala assim, cara, eu gosto desse perfil aqui, me identifico. Cara, e o cara tem, porque assim, o cara tem algumas coisas, particularidades, que a gente começa a ver e que dá resultado, cara. Que tem resultado. Então você precisa fazer aquele pra seguir aquele caminho, cara. E essa é a verdade. Com ele. Ao invés de muita gente critica o cara que tá bem, né? Pelo contrário, eu vou atrás desses caras e falo, ó, foi o que eu fiz com ele há 12 anos atrás ou mais. Só elogio. Aí eu cheguei. Parabéns, é isso mesmo. Ele sempre falou isso pra mim. Aí o lance de consórcio, também aprendi com ele. Cara, vai lá e pega uma carta de consórcio. Então, comprei moto, comprei carro, tudo dele falando. Chegava lá no banco, o cara já sabia o gerente do Bradesco na época. Chegava lá e ele, pô, Eduardo tem mais de 10 cartas aqui. Tinha mesmo. Ia pagando, né? Pô, cara, de consórcio deve ser sorteado na primeira. Mano. Aí eu dei um carro pra minha irmã. Falei, pô, continua pagando e o carro é teu, pô. Foi 200 e pouco reais. A carta na época era 30 e poucos mil. Comprou um Sandeirozinho na época. Zero. Né? Cara, aí eu cheguei pra ele e falei, pô, cara, eu quero ser isso daí mesmo. Quero ser igual você, quero arrebentar. Aí ele falou, pô, tem que ter disposição, não pode desistir. E, cara, vai pra cima. Trabalha pra caramba, cara. Trabalha mais que todo mundo. Vai pra cima mesmo. Visita os médicos. Pô, trabalha manhã, tarde e noite. Vai pras cirurgias. Trata bem teus clientes, e eu fui fazendo, e fui me destacando pra caramba. Tanto é que, pô, mas assim, um vendedor bom, aquilo que eu tava falando, ele até 100 mil, ele é um vendedor fraco, ele vai ficar ali na empresa. De 100 a 200, isso no meu mercado, era um vendedor mediano, mas de mediano pra bom. E de 300 pra cima, de 200 pra cima já era considerado um vendedor bom. E aí, pô, vendia 300 e pouco. Aí eu chegava todo bobo. Porra, vendi 300 e pouco. Cara, todo mundo fala, cara, tu arrebentou. Porra, esse cara chegava com, 800 mil, 1 milhão no mês. Aí eu, que isso, cara? Aí o que isso? Aí foi quando eu aprendi a trabalhar em hospitais públicos também, participar de licitação, foi muito com ele. E aí teve uma vez que eu consegui, que eu ultrapassei, foi 1 milhão 200 e pouco, juntando o público com o privado. Foi uma venda que eu fiz no Bombeiro. Aí eu fiquei todo bobo, porra. Eu comecei a me achar ele. Mas eu peguei o gostinho do negócio. Aí, porra, dali em diante eu fui trabalhando, aí fui me destacando. Aí fui mudando de empresa. Outras empresas chegavam, porra, não quer trabalhar comigo, não? E fui mudando de uma empresa. Aí acabei indo para uma outra. Na época, acho que a Prosper já não estava legal, por causa de Unimed, eu acho que não estava legal na época. Sempre quebrando. Med Rio, na época, não estava legal. Quem fica muito na Unimed, meu irmão, vai junto com ela. Aí mudei para uma outra empresa. Mas antes disso, vou contar um negócio aqui legal.
quando eu tava lá na Prost trabalhando com ele, aí eu sofri um acidente. Porque, assim, vendedor raizão mesmo, isso eu aprendi com ele, ter garra e... Comprou uma motinha na época pra ganhar mais tempo, né? Pode Foi. crer, mano. Agora que lembrei. Tu vai lembrar disso aqui, cara, eu sofri um acidente de moto. Foi assim, eu montei, Acho que era eu ganhei... Razinha, uma boa, Foi uma né? Phaser, foi uma Phaser 250, Blue Flex, quando lançou uma branca linda, Pode crer. que eu peguei o dinheiro, arrumei umas coisas em casa, sempre foi eu e minha esposa. Eu tenho 2 filhos, um casal de gêmeos, de 9 anos, e aí, na época ela estava grávida, e eu tinha montado uma loja de roupa. Peguei uma parte desse dinheiro e montei uma loja de roupa para ela lá em Campo Grande, eu morava em Campo Grande. Comprei um apartamento em Campo Grande, e aí morava em Campo Grande. E aí um dia o médico ligou pra mim, aí falou, poxa Luiz, vai ter uma urgência. Aí eu falei, pô, não tem como, porque eu não tenho material comigo. Aí o cara falou, pô, mas vai ser uma criança. Aí eu, pô, minha mulher grávida, na hora foi no coração. Falei, pera aí que eu vou dar um jeito. Aí eu liguei pra alguém do estoque, não lembro se foi, era o André. Lembra do André? O André do estoque? Fazia churrasco? Não. Sei. Aí o André foi lá na Gente empresa. boa. Muito. Dá um Pô, olho. top, o cara top. Aí o cara foi na empresa pra abrir a empresa pra mim. Cara, mano. Tá morando em Minas. Pô, que é um cara bom pra estar com a Top, gente. top. O cara foi o melhor de estoque que eu já conheci. Top. E aí, ele falou, não, vou lá e abro a empresa pra você pegar. Falei, ótimo. Aí falei com o médico, fechei a loja, tava lá com a minha esposa, né? Isso já era 8 e pouca da noite. E aí eu cheguei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu faço essa entrega e depois a gente janta fora, faz alguma coisa, tranquilo. Nessa época ela não estava grávida. Aí eu peguei, fui lá na Próspera, lá em Botafogo, saí de Campo Grande, montei na moto, minha esposa na garupa, fui lá na Próspera, que era em Botafogo, para pegar um fio guia. Às vezes pra fazer uma cirurgia de R$ 1.000. E foi menos de 1.000 essa daí. Um fio guia. Para atender o cliente. E a não. comissão dele ia dar R$ 30 mil. É só pra deixar de comissão, não paga nem a gasolina. Cara, vai pegar um faz fio a guia. diferença. Jota. É o serviço, né? Peguei, Serviço. fui levar pro Rio Dor para entregar. Cara, quando eu cheguei pertinho do hospital, bati no EcoSport branca, não esqueço até hoje. Tanto é que quando eu ando, vejo uma EcoSport branca, eu falo, opa, deixa eu sair. Você tem um imã. Cara, bati na 3 Rios, caí do outro lado da rua. Foi livramento de Deus, eu acredito em Deus. Então foi livramento de Deus. Eu e minha esposa, eu caí e segurei ela assim. Já protege para ficar Arrebentei, problema. Com ela não aconteceu nada, eu arrebentei o joelho, fiquei com a patela ali toda arrebentada, ficou horrível. E eu caí do outro lado da rua e não passava ônibus, carro, nada. Aí o primeiro que... movimento, né? Muito, pô, exatamente. Uhum. E aí, pô, veio um ônibus meio que fechou a rua assim, meio devagar, fechou a rua, quase igual. Socorrer, né? Aí um taxista me socorreu, cara. E eu queria ter acesso depois desse taxista, mas não consegui chegar nele. O cara me botou no carro, foi me levar pro... Eu falei, pô, me leva ali com a sacola na mão. Entreguei na mão da minha esposa, falei, segura aí. Veio um cara, que era segurança de uma casa de festa que tinha ali perto, e aí chegou e falou assim, ó, eu sou policial, sou fulano de tal, sou policial, vou ficar com a tua moto tá aqui do outro lado comigo, vou lá no hospital te visitar, tudo. E aí, beleza, ficou com... Aí começa a vir Deus direto, né? Aí levou a moto, né, foi mandando os anjos. Levou a moto, eu pedi, pô, alguém pode me levar no hospital? Né? Tanto é que é antes que depois some, tu não consegue nem agradecer. Cara, o outro taxista pegou, me botou no carro, com a perna com sangue, botou no carro, me levou pro Rio Dor. E aí, pra limpar aquilo, porra, sofri, mas peguei a sacola, entreguei na mão da pessoa que me atendeu lá, da técnica. Falei, leva isso aqui no centro cirúrgico, entrega e me traz isso aqui assinado, por favor. Não, mas faz isso aqui pra mim. Pô, a menina foi, entregou. Eu não avisei a equipe, nada que eu tinha sofrido acidente. Avisei a instrumentadora no dia seguinte, pra eles não ficarem preocupados, né? Por que não falou? Eu falei, não... cumpri a missão, que é o que eu uso. Hoje eu falo pra minha equipe, falo, cara, você recebeu a missão, vai lá e resolva. Tem suporte comigo, mas você tem que resolver. Adulto resolve, criança reclama. Então você tem que resolver, cara. Eu também... É isso aí. Porra, aí eu tava lá, cara,